O judeu Mardoqueu estava sendo, de fato, insubordinado, desobediente e resistindo ao seu rei? Como poderia isso acontecer, visto que esse judeu era um servidor público, um oficial na corte, era leal e fiel aos seus princípios, tanto ao rei Assuero como à sua rainha Ester, pois trabalhava na parte térrea, à porta do palácio com integridade e justiça. Entretanto, qual era a motivação dessa resistência de Mardoqueu? Será que ele sabia de algo a mais e se inteirou das artimanhas e bastidores do poder persa, manipulado, orquestrado pelo seu arco inimigo, o Agagita, elevado a primeiro-ministro da corte? Entretanto, estudaremos a seguir, nos respectivos tópicos dessa lição 8, que essa resistência tem o fundamento no princípio da verdadeira adoração e da fé de Mardoqueu. Além do que, esse judeu resistente conhecia a linhagem geracional de Ramã, o Agagita, bem como do que ele seria capaz de fazer contra o seu povo e contra a rainha Ester. Portanto, nós, aplicando esse contexto, nós somos o Israel de Deus na terra. Não podemos curvar para o pecado nem para as teologias liberais e progressistas. Devemos sujeitar a Deus e a sua palavra, resistir o diabo, as suas obras, as suas influências na sociedade e na política. Pois, como diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5 e 29, importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Vamos batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao Ruas EBD com esta pré-aula prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos da Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre de 2024, com essa temática abençoadora, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Ester para a nossa geração. Comentarista, pastor Silas Queiroz. Pela graça de Deus, sou presbítero Idailton Ruas, professor da Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Gratidão a todos os inscritos neste canal e nas redes sociais, @ruasebd. Obrigado pelo apoio, pelo seu like e comentários, bem como com as vossas orações nesse projeto. Quero deixar aqui meu abraço, minhas considerações aos meus pastores, coordenadores da Escola Bíblica Dominical, aos meus pais em Minas Gerais, todos os nossos irmãos de todas as partes, os estados do Brasil que têm interagido conosco e abençoado esse projeto. Aleluia! E nesta feita, nós vamos estudar nesta pré-aula a lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. Em continuação, nesse estudo do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Na semana passada, nós vimos a lição 7, a deposição da rainha Vasti e a sessão de Ester, que está na playlist desse canal, caso você não assistiu. Mas nessa feita, como já pontuamos, vamos estudar a lição de número 8, a resistência de Mardoqueu, para o dia 25 de agosto de 2024. E como de costume, nós gravamos a lição com antecedência
para que os irmãos, alunos, professores, coordenadores estudem conosco e se atualize dos assuntos e subsídios da lição. O texto áureo nos diz, está em Esther, no capítulo 3 e verso 3, que diz o seguinte: Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que traspassas o mandato do rei? O texto áureo evidencia uma pergunta, um questionamento diário e direto a Mardoqueu, feito dia após dia pelos seus colegas, pelos oficiais do rei que estavam à porta do palácio, que observava a conduta e a atitude de Mardoqueu de não prestar continência, de não se curvar e nem honrar Ramã, o agagita, e reconhecer a sua autoridade imposta, como os demais que assim o faziam. O interrogatório era: por que desobedece? Por que se omite? Por que ignora e transgride a ordem do rei? Ele não dava assunto, não entrava em pormenores. Com prudência, com sabedoria, apenas dizia: sou judeu. E os oficiais contaram a Ramã. A verdade prática dessa lição nos diz: como cristãos, somos sujeitos a conflitos éticos morais e devemos decidir sempre de acordo com a vontade e com a orientação de Deus. Devemos, em primeiro lugar, sujeitar a Deus, mas resistir ao diabo e às suas obras, conforme Tiago no capítulo 4 e versículo 7. Após este princípio, devemos sermos submissos às autoridades constituídas, conforme Romanos 13, 1 ao 5, e orar pelos nossos governantes, conforme o apóstolo Paulo orienta Timóteo, 1 Timóteo 2, 1 ao 2. Entretanto, com discernimento, com prudência e sabedoria, precisamos compreender que acima de todos os reinos, impérios, autoridades, está o Deus soberano, que governa todas as nações em prol do seu reino e o propósito da Igreja de Cristo, o Israel de Deus, a reserva moral na terra, com os valores e princípios cristãos. Todavia, conforme o impasse dos apóstolos perseguidos e que foram interrogados no Sinédrio, no texto de Atos 5 e 29, disseram: importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe que fundamenta esta lição está em dois textos, no capítulo 2 de Esther e no capítulo 3. A primeira parte está em Esther, capítulo 2, versos 2 ao 21, que retrata a lealdade de Mardoqueu ao rei. Versículo 21. Certo dia, Mardoqueu estava de serviço junto à porta do palácio. Dois eunucos do rei, Bigtã e Teres, guardas da porta dos aposentos do rei, se indignaram com Xerxes, o rei Assuero, e conspiraram para matá-lo. Versículo 22 de Esther, capítulo 2. Mardoqueu, porém, soube do plano e transmitiu a informação à rainha Esther, que contou ao rei em nome de Mardoqueu, dando-lhe o devido crédito. Verso 23. Quando o caso foi investigado e descobriu-se que o relato de Mardoqueu era verdadeiro, os dois homens foram enforcados. Contudo, isso está registrado no livro da história, das crônicas do reinado do rei Xerxes. A seguir,
na leitura bíblica em classe, Esther, no capítulo 3, versos 1 ao 6, que vai nos relatar a conspiração de Ramã contra os judeus. Alguns tempo depois, o rei Xerxes promoveu Ramã, filho de Amedata, o Agagita, e lhe deu posição de autoridade sobre todos os nobres do império. Quando Ramã passava, todos os oficiais do palácio real se curvavam diante dele para lhe demonstrar respeito, pois o rei assim havia ordenado. Mardoqueu, porém, não se curvava diante dele para lhe demonstrar respeito. Então, os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem de Ramã, a ordem do rei? Todos os dias lhe dizem isso, mas ainda assim ele não dava ouvido. Então contaram tudo a Ramã para ver se ele iria tolerar a conduta de Mardoqueu, pois Mardoqueu lhe tinha dito que era judeu. Verso 5: quando Ramã viu que Mardoqueu não se curvava para lhe demonstrar respeito, ficou furioso. Foi informado da nacionalidade de Mardoqueu, a sua parentela, e decidiu que bastava matar não somente ele, mas todos os judeus. Em vez disso, procurou um modo de destruir a todos da nacionalidade dos judeus, o povo de Mardoqueu do Império Persa. Continuando, os objetivos desta lição, de acordo com os respectivos tópicos, são tratar a respeito da descoberta de Mardoqueu acerca de uma conspiração contra o rei. Segundo, abordar a exaltação de Ramã pelo rei. E terceiro, relacionar a resistência de Mardoqueu com o ódio de Ramã. Já introduzindo essa lição 8, nós vimos que a acessão de Esther ao trono foi celebrada com uma grande festa e Assuero decretou um feriado e distribuiu presentes e se mostrou muito generoso aos seus súditos e a todos. Entretanto, havia muito o que acontecer na corte, nos bastidores, nos ambientes de poder e grupos de dominação desse império. E essa lição 8 traz um contexto de uma dessas conspiração, com inveja, tramas dentro da corte persa. No entanto, a Mardoqueu descobriu uma conspiração e faz chegar todo o relato ao conhecimento do rei, através de uma fonte segura, através de Esther, poupando-lhe a vida. E este feito foi registrado no livro do rei. Paralelo ao acontecido, Ramã, o Agagita, é elevado a primeiro-ministro da Pérsia e inflama ainda mais este conflito geracional. A palavra-chave desta lição é resistência. Resistência é o ato, é o efeito de resistir, a capacidade que uma força tem de se opor à outra. É defesa contra uma investida, um levante. E nesse contexto judeu, Mardoqueu não estava sendo diretamente insubordinado e resistindo ao seu rei, o rei Assuero, Xerxes, do qual ele era súdito, um oficial, um servidor público, pois trabalhava na porta do palácio. No entanto, a resistência aqui tinha o fundamento no princípio da verdadeira adoração e da fé de Mardoqueu.
Além do que, esse judeu resistente conhecia a linhagem, a trama, o objetivo que Ramã estava galgando aqueles cargos. E ele conhecia a linhagem geracional desse Agagita, uma amalequita, bem como do que ele seria capaz de fazer com o seu povo, com o povo judeu. É tanto que, para tal posição de Esther, Mardoqueu pediu a Esther: silencie em relação à sua nacionalidade. Não revele a ninguém. Apenas se porte como Esther e não revele que você é Radassa. Aleluia. Continuando, a seguir, entraremos no primeiro tópico dessa lição. Uma conspiração contra o rei é descoberta por Mardoqueu. Não saia daí, pois temos muito que conversar e aprender dentro desta lição para a glória de Deus. Primeiro tópico da lição: Mardoqueu descobre uma conspiração contra o rei. Esse primeiro tópico se divide em 3 subtópicos: os bastidores do poder, a investigação e também o registro dos fatos. E é notório que nos bastidores, os ambientes de poder costumam ser cercados de sentimentos facciosos, inveja, orgulho, disputa nas cadeiras daqueles que ambicionam riquezas e coisas materiais. É da natureza humana, caída e perversa, alimentar essas discórdias, intrigas e ressentimento, os quais, quando não dissipados, levam a terríveis tragédias morais, espirituais e eclesiásticas. No tempo de Jesus, alguns dos discípulos e seus familiares, sem entender a visão do reino de Deus e a sua constituição, pediram a Jesus posição, cadeira, glória, poder, visibilidade, um lugar de destaque perto de Jesus nesse reino. Um deveria sentar à direita e o outro à esquerda, conforme Mateus, no capítulo 20, versículos 20 ao 23. Vamos ao texto da palavra de Deus, Mateus 20 ao 23. O pedido da mãe de Tiago e de João. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Versículo 21. Jesus lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assente, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o meu cálice. Quanto a assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Glória a Deus. E nesse primeiro tópico, eu quero abordar com os nossos irmãos ouvintes, no primeiro ponto, a trama, cilada e a lealdade do justo frente a esse levante, bem como a ética, a prudência, a sensatez na apuração dos fatos para fazer justiça. E, por fim, a fidelidade do justo tem registro no céu. Na sequência, primeiro ponto, os bastidores da política e ambiente de poder são cercados de tramas e ciladas. Porém, o justo, ele faz a diferença. E nos dias do rei Assuero, 2 de seus oficiais, os guardas do primeiro escalão
de assessoria do aposento real, Bigtan e Teres, ficaram muito indignados contra o rei e tramaram assassiná-lo. A história não registra a motivação dessa conspiração, dessa irritação, bem como se era uma participação neutra de Bigtan e Teres ou se tinha um mentor, um mandante por detrás desta tentativa de assassinato. Porém, havia um judeu, aleluia, um justo, um judeu da tribo de Benjamim, filho de Jair, pai adotivo da rainha Esther, chamado Mordecai, um Mardoqueu, que trabalhava na parte térrea do palácio, junto à porta do palácio. Ele poderia ser um recepcionista, ou um sentinela, ou até um oficial que ficou sabendo do plano. Mardoqueu, este servidor público, em terra estranha, exilado com o seu povo, ele estava ali, judeu, servindo a um rei ímpio, um rei pagão. Ele poderia ignorar o que ele viu, o que ele ouviu nas câmaras do palácio, e deixar que esse fato acontecesse, esse episódio de trama, de conspiração para o assassinato acontecesse. Porém, Mardoqueu era fiel aos seus princípios, ao seu cargo, e submisso, repito, e submisso ao rei, e relatou tudo a Esther, para que Esther o avisasse de forma preventiva. E ela sim o fez, dando o nome do judeu Mardoqueu, para que ele tivesse o devido crédito, conforme está em Esther, no capítulo 2, versículos 21 e 22. Agora, analise que Mardoqueu não era insubmisso ao seu rei, à sua autoridade, pois ele não impediu ou criou embaraços, como fugir ou esconder Esther naquela convocação real para o concurso de beleza, que as virgens formosas e belas fossem levadas para o harém. E Mardoqueu, ele consentiu, ele não teve nenhuma atitude de impedir a Esther de ir. E nesse episódio da conspiração de assassinato contra a Assuero, ele delatou os envolvidos com muita ética, com muita sabedoria. Até porque a morte de Assuero, neste momento, poderia comprometer toda a estabilidade do império, também o seu trabalho, a liberdade religiosa do seu povo, dos judeus, bem como a prosperidade do seu povo, e também o posto da rainha Esther seria comprometido, porque ela estava recém-casada. A sua filha adotiva e judia era rainha. Uma rainha viúva seria deposta e perderia o seu posto. Por isso, na presciência de Deus, no plano de Deus, caiu na mão de Mardoqueu todos os dados, e foi visível e latente aos olhos e aos ouvidos de Mardoqueu o que Bigtan e Teres estava planejando. No entanto, houve uma investigação, que é o segundo ponto do primeiro tópico. Foi instaurado um inquérito para o devido processo legal, para verificar o que fazer uma cariação, uma denúncia. E isso aqui é louvável, foi uma atitude sensata do rei Assuero. Ele mostrou equilíbrio, maturidade, comprometimento com a justiça. Mardoqueu agiu com ética, prudência e sensatez na apuração dos fatos e conduziu com segurança e de forma confidencial
até Esther. Ele buscou certificar-se da conversa que ele ouviu antes de transmiti-la a Esther. E após a certificação dos fatos, dos dados, ele compartilhou com a rainha, que por sua vez informou ao seu esposo, o rei, dando o devido crédito da fonte da denúncia ao judeu Mordecai. Assuero agiu como um líder sensato. Ele controlou as suas emoções para não fazer injustiça com medidas precipitadas, iracundas, odiosas, e respeitou o ordenamento jurídico da Pérsia para dar o veredito final, a sentença final. Veja bem, o rei, mesmo ouvindo da rainha a Esther o relato da sua esposa, uma fonte segura, ele teve o cuidado de apurar a informação. Era uma questão de justiça e com a pena grave de morte por enforcamento, conforme a lei persa. É primordial, é essencial que se busque comprovar toda a acusação para não comprometer injustiça, conforme a citação da lição Êxodo 23:7 e Provérbios 17:15. Agir com base naquilo que eu ouvi dizer, por emoção, fake news, fofocas. Isso faz o quê? Estimula a cada vez mais manipulações e fofocas no ambiente de poder e até eclesiástico, e torna o líder suscetível a manipulações e erros. E em tempos de fake news, em tempos de polarização política e ideológica, as elites do poder destroem reputação, legado, matam carreiras, até mesmo no meio cristão, no meio eclesiástico, nos bastidores convencionais, pela sede do poder, pelo orgulho da cadeira, do seu posto, influenciado por filho, por esposas, e acaba fazendo injustiça e sacrificando pessoas, vilipendiando reputações. Que Deus nos guarde de cometer injustiça. Mas aqui foi analisado, foi respeitado, foi ouvido os lados, o devido processo legal correu e as provas foram postas e verdadeiras, e a sentença foi executada e o livramento dado ao rei Assuero, bem como a estabilidade de Esther como rainha para concretizar o propósito daquele posto que ela foi colocada na presciência divina. Continuando, ponto 3, o registro nas crônicas do rei. Desde a antiguidade era costume registrar os fatos relevantes ocorridos no cotidiano da corte, nas rotinas. As crônicas do rei ficavam arquivadas para serem consultadas, conforme Esther, no capítulo 6, verso 1. O ato da fidelidade, a submissão e a ação de livramento de Mardoqueu em relação ao seu rei fora registrado neste livro. Mesmo que o homem nos esqueça dos feitos, das obras, através da graça e do poder de Deus, tem um registro no céu. Glória a Deus! E Ele pode nos recompensar. E o guarda de Israel, ele não dorme. E no momento certo, ele traz à tona todas as coisas para a glória do Senhor Jesus.
A seguir, o segundo tópico da lição, Ramã é exaltado a rei. Se você é novo por aqui, inscreva nesse canal, interaja conosco, deixe o seu like, comentário, ative o sininho para receber em primeira mão os nossos vídeos, estudos bíblicos para a glória de Deus. Vamos ao segundo tópico dessa lição, não saia daí. Segundo tópico da lição, Ramã é exaltado pelo rei. O segundo tópico se divide em 3 subtópicos. O primeiro ponto, um novo personagem. Segundo ponto, um herói aparentemente esquecido. E o ponto 3, evitando frustrações. Um novo personagem entra em cena, Ramã. Ramã era filho de Amedata e supostamente descendente de Agag, casado com Zeres, os quais tiveram 10 filhos. Ramã, como oficial do alto escalão da corte e um dos principais conselheiros do rei Assuero, era muito rico e influente no palácio e nas províncias. E conforme o início do capítulo 3 de Esther, que diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã e o exaltou acima de todos os príncipes, sendo a Ramã o segundo homem mais importante do Império Persa, o primeiro ministro. E isso nos leva a entender, ou infere-se que este depois dessas coisas poderia ser a fracassada estratégia ou empleitada militar contra a Grécia na Batalha de Salamina, que vimos na lição anterior, ou esta dita conspiração de assassinato dos seus oficiais próximo do seu aposento. Mas toda essa instabilidade na corte, onde se perdeu a guerra contra a Grécia, bem como esse levante contra o rei Assuero para tentar o assassinato, o rei propôs um remanejamento das cadeiras, cargos e funções da sua segurança, da sua guarda imperial, bem como outras atribuições administrativas e militares das 127 províncias para uma melhor gestão. Isso indica, dá a entender o depois dessas coisas. Ele eleva a Ramã como um dos primeiros ministros, aquele que já era o mais chegado, o mais influente entre os príncipes. E os ventos da política, dos bastidores do poder, nessa dança das cadeiras, fora favorável a este Agagita, enquanto que, a princípio, um herói deste fato da conspiração, um judeu, fora por um tempo esquecido. Em continuação, mas quem era de fato esse novo ministro da Pérsia, conforme o capítulo 3 de Esther, e qual era o objetivo geracional e objetivo maligno de Ramã no poder? Entretanto, nobres historiadores, bem como algumas versões bíblicas, Ramã é chamado de o Agagita, que subtende-se que ele era descendente da família real amalequita, os mais implacáveis inimigos dos judeus, sendo Agag um dos títulos usado pelos reis amalequitas. Ele ou seus pais foram também trazidos como cativos de guerra para a Pérsia. E agora, um notável inimigo do povo judeu no governo persa. Veja bem, aquilo que não foi resolvido, determinado por Deus lá atrás, em Êxodo no capítulo 17, versículo 15, veio trazer problemas de
diplomáticos e religiosos severos no Império Persa. Qual foi a ordenança de Deus em relação aos amalequitas? Vamos ler o texto? Leiamos Êxodo, no capítulo 17 e versículo 14. Veja a ordenança de Deus em relação aos amalequitas para Moisés. Êxodo 17, versículo 14. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isso para memória no livro e repita isso a Josué, ou seja, a outra geração, porque eu, o Senhor, vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés, verso 15, edificou um altar e lhe deu o nome: o Senhor é a minha bandeira. Essa foi a ordenança de Deus em relação a esse povo. Além desta ordenança a Moisés, o Senhor também falou a Saul através de Samuel, em 1 Samuel, no capítulo 15, e versos 2 e 3, que diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saiu do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate os homens, mulheres, meninos, crianças, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Vamos aos versículos 32 e 33 de 1 Samuel. Samuel disse: traga aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio e ele, confiante, e disse: certamente já passou a amargura da morte. Mas Samuel disse: assim como a sua espada deixou muitas mulheres sem filhos, também a sua mãe ficará sem filho. E Samuel despedaçou Agag diante do Senhor em Gilgal. Devido à desobediência de Saul em executar de forma plena aquilo que o Senhor tinha feito, Samuel teve que agir em Gilgal, matando o rei Agag. No entanto, a família de Agag permaneceu e proliferou toda uma linhagem, chegando até a Pérsia, provocando agora esse impasse com Mardoqueu e o povo judeu na Pérsia. Em continuação, o segundo ponto do segundo tópico, um herói aparentemente esquecido. E é necessário nós termos a resiliência em tempos de crise, devido à injustiça e o anonimato. E aqui este herói aparentemente esquecido, Mardoqueu, ficou na posição, na porta do palácio, servindo ao seu rei e aguardando o agir do Deus de Israel. Nada mudou para Mardoqueu a sua rotina, apesar do ato heróico. É preciso ter sabedoria, prudência, paciência para viver momentos aparentemente de injustiça. Ser guiado pela própria vista, ser guiado por ressentimento, por angústias, pode nos levar a crises emocionais, doenças psicossomáticas e espirituais, principalmente quando os fatos nos parecem desfavoráveis e a dor na alma, nos ossos vem. Lembra de José, que foi esquecido na prisão após ser vendido, jogado na cisterna, no calabouço, caluniado pela mulher de Potifar, agora esquecido na prisão, quando pediu que se lembrasse dele junto a Faraó em relação à sua convivência com o copeiro lá na prisão.
em Gênesis 40 e verso 17, onde interpretou ali a visão do padeiro e do copeiro, e aquilo que ele disse para o copeiro se realizou. Mas o Deus que registra as nossas obras, os nossos feitos no céu, Deus despertou no momento certo a memória do copeiro de Faraó para fazer justiça e honrar José, o governador do Egito. Aleluia. Por fim, evitando frustrações, nós precisamos ter equilíbrio emocional e fazer as conexões, as nossas relações sociais, interpessoais seguras. Veja bem, quando nutrimos a nossa alma, né, de altas expectativas, nos tornamos sujeitos a decepções, a frustrações, desapontamentos com os homens, com as pessoas, com os familiares, com aqueles que nós colocamos a confiança. Em Jeremias 17, versículo 5 nos diz: maldito o homem que confia no homem. No entanto, Mardoqueu era servo do rei e ele não tinha acesso exclusivo, direto, ao palácio, na ala do segundo e primeiro escalão do governo. Mas para alertar a Assuero da conspiração, ele precisou de Ester, que era o elo da conexão, para levar a informação, Ester 2 e 22, que se implica que a relação interpessoal, relações seguras e confiáveis, são essenciais em tempos delicados, instáveis no poder, seja na sociedade, na política, em casa, no lar, no relacionamento. Precisamos de pessoas confiáveis, sinceras, pois nesse momento muitos querem se promover em cima da sua fase, da sua dor, dos seus problemas, dos seus segredos. É nestes momentos que muitos querem se promover com as informações, o contexto sigiloso que pode colocar à perda toda a segurança de uma investigação e prova dos fatos. E por que não dizer o teu legado, a tua reputação? Nós precisamos ter essa sabedoria, esse discernimento de fazer conexões com as pessoas certas. Vejamos algumas conexões seguras, relações interpessoais na Bíblia, parcerias que foram prósperas. Quem é que não lembra de Josué e Caleb? Um relatório eficiente, com fé, em relação a tudo que estava acontecendo lá no projeto onde eles estavam espiando a terra. E Josué e Caleb fez um relatório diferenciado que contrariou a todos. E isso deu acesso a eles à terra prometida e a bênção de Deus sobre aquela nova geração. Veja bem, outra relação, outra conexão segura, José do Egito e a amizade com o copeiro na prisão, mesmo que atrasou um pouco a lembrança, mas José, através daquela amizade, revelou o sonho e através da lembrança atrasada daquele copeiro, isso deu acesso para que José do Egito ascendesse ao palácio de Faraó. No livro de Ruth, no início desta lição, o bloco 1 desta lição, essa parceria, essa conexão de Ruth com Noemi deu acesso à constituição de uma família, a família de Boaz, a genealogia de Davi até Jesus. Todavia, Mardoqueu precisava de alguém próximo do rei para essa conexão das informações.
pois Mardoqueu não pertencia ao primeiro escalão real e permaneceu exercendo a sua mesma função de antes, não se abalando emocionalmente, sem vitimismo e desesperança com a promoção de Ramã a primeiro-ministro persa, porém ele continuou servindo ao seu rei, sendo leal, submisso à sua função lá embaixo, na porta do palácio. Aleluia. Querido irmão, irmã, professor, coordenador, obreiro, permaneça aonde Deus te colocou. Se o homem por si só se exaltar com manipulações e tramas sórdidas, ele vai cair. Mas quando Deus te levantar, te tirar da porta do palácio, pela sua obediência e fidelidade, e ele te honrar, ninguém poderá te derrubar. Entenda isso. Eu faço essa breve aplicação. Fique aonde Deus te colocou. Aleluia. Mas Esther se encarregou de dar esse suporte necessário ao seu pai adotivo, com obediência, com ética, com sigilo dessas informações perigosas e de quem e quais pessoas a cercava naquele ambiente e bastidores de poder turbulento na corte. Mas acima disso tudo estava o Deus que governa todas as coisas, soberano na sua presciência, para defender e livrar o povo judeu para a glória do Senhor Jesus. A seguir, terceiro e último tópico desta lição, a resistência de Mardoqueu e o ódio de Ramã, o agagita. Qual o seu posicionamento? De fato, Mardoqueu ele desobedeceu às ordens do rei. Qual a sua opinião? Interaja conosco, nos ajude nesse projeto com a sua inscrição, se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, o seu comentário sobre a lição. Vai ser uma honra interagir convosco. Caso você queira os slides que estão passando aqui atrás, é só baixar nas redes sociais, @ruasebd no Instagram e na página do Facebook, bem como dar um print das telas aqui no YouTube, no decorrer desta terceira aula. E no final, após a conclusão, eu quero orar com você, por você, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, para que Deus nos guarde nesse tempo do fim, nesse tempo trabalhoso, frente às ideologias malignas, às polarizações ideológicas e esse contexto turbulento na política, no judiciário, com abuso de poder e a perda do devido processo legal, a normalidade do ordenamento jurídico na nossa nação. Mas nós cremos no Deus que governa todas as coisas e Ele é o justo juiz. Vamos ao terceiro e último tópico desta lição, a resistência de Mardoqueu. O terceiro tópico se divide em 3 subtópicos. O primeiro ponto, reverenciado por todos. O segundo ponto, a condição do judeu. E, por fim, inimizades intergeracionais. O agagita, primeiro-ministro persa, reverenciado por todos. A que ponto chegou essa linhagem, aquilo que não foi resolvido lá atrás, mas Deus estava na história para corrigir todo esse contexto e dar o livramento ao povo judeu. No entanto, é válido observar um comentário relevante da Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 758 e 759, que detalha que
Os que conheciam Mardoqueu queriam saber por que ele não se prostrava perante Ramã. A sua resposta era uma só: sou judeu. Ele era judeu. Primeiro, Deus enviou os judeus ao cativeiro para purificá-los da idolatria. E já vimos nos livros de Esdras e de Neemias que os judeus que voltaram a Jerusalém tinham aprendido a lição e que queria um culto livre da idolatria. Aleluia! O livro de Esther mostra que os judeus que não retornaram também aprenderam a lição em terra estranha. Nessa época, ser judeu significava muito. Eles se recusavam a curvar-se diante de qualquer ídolo ou ser humano. É nesse contexto que a fé de Mardoqueu estava fundamentada. Para nós, ser cristão deve significar muito. Como Mardoqueu, devemos tomar uma posição firme e pública ao lado de Cristo e dos santos padrões da sua palavra no meio das pressões atuais da sociedade humana e política. Mas, como cristão, precisamos fazer a diferença no reino de Deus. E assim, Mardoqueu não se curva a Ramã. Em Isaías 42, versículo 8, a palavra de Deus nos diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. A postura de Mardoqueu serve como modelo para nós cristãos nesses últimos dias da igreja na face da terra. Isso não significa que o cristão deve ser desobediente às autoridades constituídas. Afinal de contas, como já vimos anteriormente, não há autoridade que não seja constituída, ordenada por Deus, conforme Romanos no capítulo 13, versos 1 ao 5. Vamos ao texto da palavra de Deus. O que nos diz Romanos no capítulo 13, versos 1 ao 5? Nos exorta a obediência às autoridades. Diz o texto que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridades para que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, repito, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá o louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus, está a serviço de Deus para o seu bem. A autoridade que não está a serviço de Deus para o bem não encaixa nesse contexto, não tem o respaldo desse texto. É por isso que nós precisamos verificar bem a aplicação do texto nesse contexto. Porque a autoridade está a serviço de Deus para o bem, e principalmente do seu reino, da igreja do Senhor Jesus na face da terra. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, mais uma vez, a serviço de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. É necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Nos versículos 4, ela diz as autoridades são ministras, como eu pontuei aqui na leitura, a serviço de Deus, para o bem. O serviço do bem e não para o mal, insurgir contra o povo através de pessoas
corruptas, através de um conflito geracional, através de uma perseguição religiosa, uma perseguição política, com abuso de poder, prendendo as pessoas pela opinião, por defender a sua fé, o seu dogma, o seu pensamento, enquanto que a Constituição nos dá o direito de liberdade. Estamos em um Estado laico, democrático, de direito e com liberdade de culto e de expressão. Então, nesse contexto, como este descendente de Agag, uma amalequita, que esperava uma oportunidade para vingar conflitos intergeracional entre judeus e amalequitas. Por isso, Mardoqueu não se curvava, pois conhecia muito bem a intenção, pensamento, estratégia daquele povo. É tanto como já pontuei na lição, ele tinha cautela e de forma omissa ele se privava de estar com Ester, de conversar com Ester no palácio. Ela sendo rainha, houve um afastamento, um rompimento de relacionamento com a rainha para que não fosse percebido que ele era o pai adotivo da rainha Ester, trabalhando no palácio e, além disso, judeu. Então, Mardoqueu sofreu com essa ordem para Ester. Não diga a sua nacionalidade, a sua parentela. Não vamos estar conversando aqui no palácio em nossas atribuições, porque pode comprometer todo um plano e a sua segurança e a sua vida. Pois, de fato, Mardoqueu conhecia e sabia quem estava agora no poder e poderia muito bem, através de conflitos intergeracionais, promover um massacre contra o seu povo. Entretanto, há aqueles que se utilizam de suas posições governamentais, jurídicas, para perseguir o servo de Deus, para perseguir, prender, criar narrativas mentirosas contra os cristãos conservadores em razão da fé, do seu dogma. E Tiago nos ensina, Tiago 4, verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resista o diabo. Resista o diabo, as suas obras, os seus agentes, aqueles que dão lugar para perseguir a igreja, para perseguir o povo de Deus, mas que nós permanecemos firmes na nossa fé e entendendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Glória a Deus. Vamos ao outro texto pertinente nesse contexto de perseguição dos apóstolos, que aconteceu lá no Sinédrio, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, e os versos 27 em diante, que diz assim: trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome de Jesus? No entanto, vocês encheram Jerusalém com essa doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro, versículo 29, e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante, aleluia, obedecer a Deus do que aos homens. Glória a Deus. Último ponto dessa lição, a conduta religiosa de Mardoqueu. O princípio judeu de adoração no decálogo é a seguinte, e isso que embasava todo o conceito, a conduta da vida espiritual de Mardoqueu. Um judeu zeloso, fiel.
e tinha consigo um princípio judaico-cristão de adoração conforme o Decálogo. E neste contexto, Jesus, quando tentado no deserto por Satanás, ele resistiu com a palavra, citando o que está no Decálogo, quando o diabo pediu que me adore, curve perante mim. Lucas 4, versículo 8, Jesus resistiu Satanás com a palavra e disse: olha, Satanás, está escrito, adorarás somente ao Senhor, o teu Deus, e só a ele servirás e prestarás culto. Aleluia. Um contexto similar também, Daniel e os seus companheiros na Babilônia evidenciaram essa mesma convicção de Mardoqueu, em que não se curvaram diante da estátua de ouro do rei Nabucodonosor, foram lançados na fornalha de fogo ardente e o Senhor os livrou. O quarto homem estava na fornalha com eles para livrar daquele fogo e da morte, conforme Daniel, no capítulo 3, versos 1 ao 12. Aleluia. Por fim, último ponto da lição: conflitos geracionais. O Agagita encheu-se de furor, não apenas contra Mardoqueu. O seu ódio, confesso, foi extensivo também a todos os judeus. O plano orquestrado era todo judeu para vingar, dentro de uma posição de traumas, brigas e morte geracional, os quais planejou destruir por completo. Esther 3, 4 ao 6. E o nobre historiador Flávio Joséfo diz que o que confirmaria a sua descendência de Agag, o rei amalequita morto por Samuel, conforme já pontuamos, em 1 Samuel 15, 32 e 33. A Bíblia relata alguns episódios de vingança entre famílias e gerações, como no caso dos filhos de Jacó, que mataram os sequemitas por causa do ultraje feito a Diná, filha de Leia, em Gênesis 34, versos 1 ao 31. Além da Bíblia, a história secular apresenta inúmeros exemplos desses conflitos alimentados e repetidos ao longo de muita geração. Na faixa de Gaza, na Palestina, entre outros contextos políticos de tomada de terra, de poder, brigas e conflitos religiosos, mas que Deus guarde o nosso coração de toda inimizade e conflitos étnicos religiosos. A vingança não nos pertence, ela pertence ao Senhor que governa todas as coisas e Ele é o justo juiz. Como filhos de Deus, devemos perdoar, amar e buscar a paz com todos os povos. Conforme Hebreus 12, 14, segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá ao Senhor. E que continuemos a orar pela paz de Jerusalém, e prosperarão aqueles que te amam, conforme os Salmos de número 122. Glória a Deus. Concluindo esta lição, já chegando ao finalzinho, daqui a pouco eu quero orar com você. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever nesse canal aqui do ladinho. Vai ser uma honra ter você conosco, participando e cada vez mais crescendo junto no conhecimento e na estatura da palavra de Deus. Por fim, concluindo essa lição, Mardoqueu não se curvou diante de Ramã, que exigia poder, prestígio e posição. Da mesma forma, devemos
prestar adoração e honra somente a Deus. E jamais nos curvar a qualquer ideia, pensamento ou ideologia, falso ensino, falsos mestres que rebelam contra a palavra de Deus, o nosso Deus, pois somos o remanescente fiel, o Israel de Deus na terra, luz do mundo, sal da terra, com poder do Espírito Santo, através da Igreja de Cristo, lavada e redimida com o seu sangue, para fazermos resistência ao pecado e às obras do mal. Meu querido irmão, irmã, coordenador, professor, ouvinte, no tempo do fim, não se curve ao pecado. Não se curve ao adultério, ao divórcio, não se curve às obras da carne, não se curve às ideologias de gênero, não se curve à homossexualidade, não se curve aos falsos mestres com as suas teologias liberais, progressistas, não se curve à legalização do aborto, não se curve à descriminalização das drogas, não se curve aos jogos de azar, loterias, bebidas alcoólicas, não se curve, defenda a sua família, batalhe pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. É só um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará, mas sujeite-vos a Deus e a sua palavra, e resista o diabo até o fim. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia, glória a Deus. Quero orar com você e por você nesta hora. Grandioso e amado Deus, eu te agradeço, Pai, por esta ministração desta pré-aula. Eu sinto a tua graça, a tua autoridade, Senhor, bem como a atualidade desse assunto para os nossos dias. No contexto político, religioso, tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia, Pai, do Brasil e dos demais países que estão sofrendo perseguições. Deus, perseguições religiosas, políticas, perseguição do judiciário contra a nossa fé, os nossos dogmas, pensamentos, a nossa opinião, Senhor, frente à Tua palavra. Deus, guarda a nação de Israel. Deus, guarda o Brasil, a família. Deus, o casamento. Nos livra, Senhor, das orgias. Nos livra, Jesus, da pressão social, do pecado, do adultério, da fornicação. Guarda a sua igreja, guarda a juventude, os jovens. Deus, com essa descriminalização das drogas, guarda os nossos jovens. Nós sabemos que nós somos templo do Espírito Santo. Precisamos estarmos, Senhor, irrepreensíveis, corpo e alma e espírito diante de Ti, reservados, plenos em santidade, até o arrebatamento da igreja. Guarda a família, o casamento, os filhos, nos livra dos falsos mestres, falsos profetas, com essas teologias, Senhor, inclusivas, progressistas, liberais, que mancham a honra da sua igreja, da verdadeira palavra, do evangelho pentecostal que salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Guarda-nos, Senhor, para que nós possamos resistir os dias maus, firme na Tua promessa, e não pode ser colocado outro fundamento do qual já está posto, que é Cristo o Senhor, que nos purifique, nos lava de todo pecado e tem uma vida eterna em Ti, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e amém. Gratidão por estar conosco até o final desta pré-aula. Compartilhe esse vídeo, essa pré-aula, com mais um irmão, um amigo, um professor, um vizinho,
para que juntos nós sermos cada vez mais e mais edificados no conhecimento da palavra de Deus e termos forças espirituais através do Espírito Santo e da palavra para resistir os dias maus. Obrigado pela sua atenção e que você tenha, juntamente com a sua família, uma abençoada escola bíblica dominical em uma igreja evangélica Assembleia de Deus mais próximo da sua casa. Gratidão, Deus os abençoe.